Deus criou os céus, a terra, as estrelas e o mar. E Deus criou o homem e deu a ele a fé, a esperança para se reencontrar nos momentos mais difíceis. E para levar Deus até você, aqui está o pregador da fé, pastor Osmar Rodrigues Costa, e com suas mensagens, extraídas do âmago de sua alma, nos traz fé para a nação. Amém. Deus abençoe, irmãos. Nós vamos ler a Escritura. Nós vamos ler hoje em Mateus 24, verso 36. (24, 36). Porém, daquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem o Filho, mas unicamente meu Pai. E como foi nos dias de Noé, assim será também a vinda do Filho do Homem. Porquanto assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento, até ao dia em que Noé entrou na arca, e não o perceberam, até que veio o dilúvio e os levou a todos. Assim será também a vinda do Filho do Homem. Grande Criador, estamos em suas mãos para mais uma meditação em sua palavra, para que o povo possa aproveitar a luz da revelação, pois não estamos vivendo mais em dias sombrios como os dias de Lutero, Wesley, Pentecostes e primeira e segunda etapa, mas estamos vivendo nos dias da luz, a revelação que o Senhor deu ao seu profeta, e estamos aqui para desfrutar desta revelação. Ajuda-nos em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém. Pode sentar. As três vindas e as noivas. Amém. Vamos fazer agora, antes da mensagem, a apresentação da criança. O pai, o irmão Osiel Souza Rodrigues, a mãe é a Gesana Marcelo Batista e a filha Elisa Batista Rodrigues. Nós fazemos em cumprimento à palavra de Deus. Eu tenho sempre dito, é uma satisfação, alegria para todo o povo gentil, que no tempo do povo judeu, somente
o macho era apresentado primogênito, e no período gentílico, pelo sangue de Jesus Cristo, nós temos a apresentação até das nossas filhas. Amém? Vamos ficar de pé. Glória a Deus. O Senhor Jesus tomou em São Marcos 10, criança em seu colo, e abençoou. Então o que nós vamos fazer é pedir a bênção de Deus sobre a Elisa Batista Rodrigues, para que ela seja verdadeiramente uma bênção. Amém? Pai Celestial, confiando em Sua palavra, estamos aqui para cumpri-la sobre esta pequena criança. O Senhor tem dado esta bênção para este casal. E o salmista diz que fruto do ventre é o seu galardão. Então, no lar do irmão Osiel e da irmã Gesana, tem um galardão do Senhor, para eles cuidar, amar, ensinar, dentro daquilo que o Senhor tem ordenado em Sua palavra. Elisa Batista Rodrigues, em nome de seus pais, Osiel Souza Rodrigues e Gesana Marcelo Batista, eu te apresento ao Senhor Jesus Cristo. Sê tu uma bênção. Amém, Senhor. Amém. Vinde, meninos, vinde a Jesus. Ele ganhou-vos bênçãos na cruz. Os pequeninos Ele conduz. Ó, vinde ao Salvador. Que alegria sem pecado mal, reunir-nos todos afinal, juntos na pátria celestial, perto do Salvador. Amém. Palmas para Jesus. Pode assentar. Muito obrigado. Algumas pessoas têm tido dificuldades de compreender as vindas e as noivas. Então, como o irmão hoje me pediu uma explicação, eu quero ajudar todos, não apenas os irmãos que telefonaram, mas também todo o povo aqui na igreja, como também por todo o Brasil, Portugal, África, Estados Unidos, que estão ligados conosco neste momento. O que nós ensinamos não é uma doutrina nossa. Esta é a Bíblia revelada. A doutrina de um profeta
é a Bíblia aberta. Eu sei que muita gente não entende isto, mas a Bíblia esteve fechada até 1963. Mas a partir de 28 de fevereiro de 1963, a Bíblia foi aberta. Porque o anjo forte, conforme está em Apocalipse 10, verso 1, desceu do céu já com o livrinho aberto. E coisas que vocês sabem e que o mundo ignora é que aquela descida foi para a manifestação de um ministério que estava em segredo na Bíblia, chamado Ministério do Filho do Homem, conhecido também pela Bíblia, os dias do Filho do Homem, e conhecido também como a vinda do Filho do Homem. Se as pessoas não tiverem luz destas vindas, elas não terão o livro aberto. Porque quando o livro foi aberto, foi entregue a quem podia fazer uso dele. O único, segundo Apocalipse 10, 7, nos dias da voz do sétimo anjo, quando ele tocasse sua trombeta, que é sua mensagem, então cumpriria o segredo de Deus, aquilo que estava escondido por milênios, ele faria conhecido na voz do sétimo anjo. Então, isto são coisas passadas, já aconteceu. O povo está vivendo num evangelho de um livro fechado, até o movimento pentecostal. E até o movimento do irmão Branham, na primeira e segunda etapa, o livro, que é a Bíblia, estava fechado ainda, sem revelação. Porque a promessa de Deus só pode cumprir quando Ele determina aquele tempo. E o tempo foi nos dias da voz do sétimo anjo. A falta de revelação era de conhecer também que os dias do sétimo anjo eram os mesmos dias do Filho do Homem. E era a mesma vinda do Filho do Homem, que está aqui em Mateus 24, 36 a 39. Então estas coisas tiveram cumprimento, o mundo tem fotografia, a ciência tem fotografias disso, mas não sabe o que é. Mas naquele dia que tiraram fotografia, o sétimo anjo estava de pé sobre a terra nos dias da sua vinda. Amém? Isso está também na mensagem à brecha, 41 e 25 na antiga tradução. Então, se o sétimo anjo está na terra no tempo da sua vinda, não era no tempo da vinda do rapto, era no tempo da vinda do Filho do Homem. Por isso que o sétimo anjo estava na terra e o ministério do Filho do Homem, que é Cristo, desceu do céu como anjo forte e se encarnou, se materializou no sétimo anjo. Então nós temos alguns parágrafos para lhes explicar sobre isto. Eu quero usar apenas um, que é o quarto selo, parágrafo 210, para que vocês possam entender estas vindas. Na primeira vinda de Cristo,
veio como um mortal. Ele vem 3 vezes. Eu quero que vocês notem que o irmão Branham diz que ele vem 3 vezes e tem uma vinda que está no entre-meio. O irmão deve mostrar aí, de vez em quando, esta parte. Tem uma vinda no entre-meio. E esta vinda não é dita pelo irmão Branham como vinda, porque se fosse dita por ele seria 4. Ele diz que é 3. Mas ele pregou esta vinda do Filho do Homem. Então você deve saber que Filho do Homem não é rapto. Filho do Homem é uma manifestação de Deus em carne na terra. Isto é Filho do Homem, não é rapto. O ministério de Jesus Cristo, Filho do Homem na terra, estava preparando o povo para o ministério do Filho de Deus no Pentecostes. O ministério do Filho do Homem, no irmão Branham, que era Deus operando nele na terra, estava preparando o povo para o rapto, que é a segunda vinda. Então, uma vinda ligada à outra. A vinda do Filho do Homem ligada à segunda vinda, porque ela está preparando um povo para o arrebatamento. Então, na expressão do irmão Branham, presta atenção, observe, ele vem. Na primeira vinda, ele vem como mortal para sangrar e morrer. Isto é, esta é a sua primeira vinda, ninguém tem dúvida que Jesus veio para morrer, sangrar, morrer, perdoar os nossos pecados, curar de todas as enfermidades. Isto foi o que ele fez na primeira vinda. Agora temos uma segunda vinda, que o irmão Branham diz. A sua segunda vinda é o rapto. Ele não falou nada da vinda do Filho do Homem aqui. Ele falou da vinda do rapto, nós o encontraremos no céu, imortal, que é nos ares. Nós encontraremos o Senhor nos ares e assim estaremos sempre com o Senhor. 1 Tessalonicenses 4, 16 a 17 e 18. Você pode marcar isto. Então, entre a primeira e a segunda vinda, quer dizer, a primeira vinda e a segunda vinda, que é o rapto, temos a vinda do Filho do Homem. Estão entendendo? Entre a primeira vinda e a segunda vinda, que é o rapto, temos no entre-meio a vinda do Filho do Homem. Foi o que nós lemos aqui. Você não pode perder isto, porque esta vinda no entre-meio está te preparando para o arrebatamento. Se você não tem revelação dessa vinda no entre-meio, quer dizer, entre a primeira e a segunda, tem a vinda do Filho do Homem no entre-meio. Se você não tiver revelação desse entre-meio, então você fica aguardando o rapto sem preparo. Porque a vinda do Filho do Homem no entre-meio é para nos preparar para a segunda vinda, que é o rapto. E segundo as palavras do irmão Branham, o sétimo anjo está na terra no tempo da sua vinda. Então, o irmão Branham não estava falando que o sétimo anjo está na terra no tempo do rapto, mas sim no tempo da vinda do Filho do Homem. O sétimo anjo estava na terra. Ele não estará na terra. Ele estava na terra quando isso aconteceu. Por quê? A vinda do Filho do Homem era Cristo, anjo forte,
descendo do céu. Essa foi sua vinda. Irmão Branham, ao tirar essa foto que vocês veem aqui, a ciência tirou esta foto. E ele diz, vocês notem bem, ali tem os seus olhos, seu nariz, sua boca, é Jesus Cristo. A ciência dos Estados Unidos não soube disto. Mas quem tinha que saber era um profeta. Era a manifestação de Deus que estava na terra para poder preparar um povo, ter uma mensagem que preparasse o povo para o arrebatamento. Irmãos, na ideia do povo denominacional, o arrebatamento é muito simples, porque já deu a primeira vinda e agora sem preparo nenhum, cada um na sua igreja, milhares de denominações, e Deus então será obrigado na hora do rapto catar um pouquinho de cada igreja e levar no arrebatamento. E esta não é a Escritura. Isto é o que as igrejas pensam. Mas o que Deus fez? Primeiro ele manda o ministério do Filho do Homem. E ele diz em São Mateus 27, onde estiver o corpo, ajuntar-se-ão as águias. O corpo é a palavra, é a mensagem do dia que foi revelada e tornou alimento, porque o livro sem ser revelado, ele não é alimento. Está escrito em Apocalipse capítulo 5, que ninguém podia nem olhar para o livro. Mas em Apocalipse capítulo 10, já podemos comer o livrinho. Então aconteceu alguma coisa. Aquele livrinho que não podia ser alimento, que é aquela revelação que estava escondida por centenas e centenas de anos, que não podia ser alimento. Nos dias da voz do sétimo anjo, Deus abriu aquilo, abriu o livro e deu para o sétimo anjo para que ele pudesse entregar para nós como alimento. Então não é qualquer pessoa que alimenta, que cada um gosta de uma coisa. Se você gosta da católica, tem que ir para a católica. Se gosta da espírita, tem que ir para a espírita. E assim por diante. Se gosta da pentecostal, tem milhares. Você pode escolher qual delas que você quer. Agora, se você gosta da palavra, você vai ter que escolher a palavra também. E a palavra sempre vem através de um profeta. A palavra nunca veio por uma denominação. Se Deus mandasse a palavra pelo presidente da Assembleia de Deus, ele poderia mandar também pelo Papa. Por quê? Porque a doutrina da Assembleia, como de qualquer outra pentecostal, é a mesma da católica. É trindade, mesma da católica. Por quê? Porque elas são filhas. E a católica é mãe. E elas têm aprendido com a mãe. E elas têm dado um alimento para o povo que não é revelado. Eles não conhecem o nome do pai. Já pensou bem você chamar pai, chamar seu pai natural, e alguém perguntar para você, qual o nome do seu pai? Pai. Não, eu quero saber qual o nome do seu pai. É pai. Você diria, você não está bem. Você não está me entendendo? Eu quero saber o nome. Pai é um título. Eu quero saber o nome do seu pai. Ah, ele chama José. Pedro, Manuel. Agora tem nome. Então não é apenas pai. Por isso o Senhor Jesus Cristo disse: ide e ensinai as nações, batizando-as em nome do Pai. Não nas palavras Pai, em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Isso quer dizer, tem um nome para estes três títulos: Pai, Filho e Espírito Santo. Tem um nome.
No dia de Pentecostes, eles perguntaram: que faremos, varões irmãos? E o Espírito Santo estava em Pedro. Eu não posso crer que o Espírito Santo hoje está nas denominações batizando na Trindade e dizer que o Espírito Santo não estava em Pedro, quando Pedro estava no dia de Pentecostes, cheio do Espírito Santo. Você vai considerar a falha de Pedro, mas Deus considerou a conversão de Pedro. Porque Jesus tinha dito para Pedro: quando te converteres, confirma teus irmãos. Em Atos 2,37, eles perguntaram: que faremos, varões irmãos? Levantou só Pedro. Mateus ficou quieto. Mateus tinha escrito, Mateus 28,19. Ele ficou quietinho. Levantou um por quê? Porque Pedro estava cumprindo o que o Senhor Jesus disse. Agora eu sou convertido. O povo está perguntando o que devemos fazer. Então Pedro levantou em Atos 2,38 e disse: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo. Agora a coisa muda. Então você toma um povo pentecostal que crê que Jesus é curador, que crê que Jesus é salvador, que crê que Jesus abençoa, que crê que Jesus é tudo, que faz até o hino. Quem tem Jesus tem tudo, quem não tem nada. Ah, mas espera, quem tem Jesus tem tudo? Quem tem Jesus tem Pai, tem Filho, tem o Espírito Santo. Eles nunca entenderam isso. É tão simples. Então, eles dizem que Jesus cura, que Jesus salva, que Jesus batiza com o Espírito Santo, mas na hora de batizar nas águas, a Igreja Católica está em primeiro lugar nas denominações. A opinião da mãe está em primeiro lugar nas denominações até pentecostais. Eles creem que Jesus faz tudo, cura, salva, batiza com o Espírito Santo. Eu já pertenci também a uma igreja desta, que ele salva, cura, batiza com o Espírito Santo e voltará. Eu já pertenci a uma denominação desta, fundada por uma mulher, que mulher não pode pregar na Bíblia. Contudo, eu já pertenci há muitos anos atrás a isso também. Mas se as pessoas pudessem entender que a palavra tem que cumprir no seu dia e que nós precisamos conhecer o nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, que é o início, a EIOU da vida cristã. Se não conhece isto, aí quer saber álgebra, matemática, aí quer saber segunda vinda, terceira vinda, 7 trovões, 7 selos, novo nome. Não, espera lá. Você não pode saber álgebra sem que primeiro saiba a EIOU. Você tem que aprender primeiro. Então, se não aprende as primeiras coisas, as primeiras doutrinas de Cristo, que é o batismo, que é rudimento, que são primeiros mandamentos, primeiras ordenanças do Senhor, você não pode aprender as outras. As outras são matemática. Você tem que passar por essa primeiro. Você passou pelo primeiro ano, segundo ano, terceiro, quarto. Logo, você já tem que chegar em outra série. Você tem que depois chegar à faculdade. Não, ele já quer ir direto na faculdade. Não, filho, você não sabe. Aí eu quero saber se é trovão, mas você não sabe o nome do Pai. Primeiro tem que aprender o nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Bom, eu não posso ficar nisso, senão eu não vou explicar tudo. Mas eu estou mostrando para você, entre a primeira vinda e a segunda vinda tem o entre meio. Não sou eu quem prego isso não. Eu sei que vocês... Mas é uma mensagem do Osmar, que eles têm o defeito de dizer que a mensagem é minha. Para poder brigar, ele diz que é minha. Como eu não brigo.
Eu não discuto, porque diz o profeta que Deus não discute nem seus filhos. Então, provando a sua palavra, 221, pregado em 1964. Irmão Brana diz no meio do parágrafo: agora lembre-se, ele veio em 3 nomes. Põe aí para mim, irmão. O Filho do Homem, um profeta. O Filho de Deus, o Espírito Santo. O Filho de Davi para o milênio. Aí ele deixou um no meio. Escuta. Então ele já está falando de Filho de Davi para o milênio. Aí ele diz: mas no entre-meio, esta conjunção, agora de acordo com suas próprias palavras, no dia quando o Filho do Homem será revelado. Revelar-se como? O quê? Não Filho de Deus, porque Filho de Deus foi 7 eras da igreja. Não Filho de Deus. Filho do Homem. Revelar-se-á de modo diferente. Agora, o que faz isto? Malaquias 4. Exatamente certo. Veja, o Filho do Homem se revelará não em enormes denominações e coisas assim, como temos tido no decorrer das eras, mas ele se manifestaria, Filho do Homem, novamente, para manifestar Malaquias 4. Deu para entender? Então, Malaquias 4 é a vinda do Filho do Homem no entremeio. Isso já aconteceu. Então vamos ver o que já é passado. Filho do Homem, o profeta Jesus Cristo, já veio na terra e morreu. Filho de Deus, o Espírito Santo, durante 7 eras da igreja, já operou durante 7 eras da igreja, cumpriu o seu papel. Aí vem Filho do Homem, outra vez, que é o Filho do Homem no entremeio, que foi nos dias do irmão Brana. Filho do Homem no entremeio, cumprindo Malaquias 4, convertendo o coração dos filhos aos pais. Talvez você diz: eu não quero saber nada disso. Bom, o que eu leio na Bíblia é que isso daqui não é para quem quer saber, é para quem é filho. Está escrito ali que ele converterá os corações dos filhos aos pais. Isso quer dizer, pega você que é filho de Deus aqui e te converte aos pais pentecostais, Pedro, Paulo, Tiago, João, a mensagem que eles pregaram. Por isso a mensagem do profeta William Branham me converteu direto a Atos 2:38. Fui batizado em nome de Jesus Cristo. Eu fui batizado falando Pai, Filho e Espírito Santo também, quando eu não tinha revelação. Mas um dia que a luz desceu e eu vi que eu preciso receber é o nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, então me apareceu essa mensagem do profeta, ensinando a Bíblia. Todo crente ensina a Bíblia, mas o crente está ensinando a Bíblia, mas não leu um versículo da Bíblia que diz que é para a mulher ficar calada na igreja. Não permito, porém, que a mulher ensine. 1 Coríntios 14, 34, 1 Timóteo 2, 8 a 15. Isso não é lido. Por quê? Porque fere os princípios de suas crenças. Mas isso é Bíblia. E a Bíblia deve ser esclarecida. Eu não sou absoluto, mas esta Bíblia o é. Então, a gente precisa aprender isto. Filho do Homem, no entremeio, foi o ministério do irmão Branham, e filho de Davi para o reino mileniar. Amém? Vamos entrar agora nas noivas. Eu já vi falar que tem uma noiva. Eu vou te mostrar várias. Como nós já pregamos isso, mas as pessoas estão precisando que a gente esmiuça mais. Então vamos trocar mais introcado para elas, né? Miúdo. As noivas. A noiva de Adão caiu. Essa daqui é indiscutível. Você sabe que ela caiu lá no Éden. A Eva
a noiva de Adão. Antes que Adão coabitasse com Eva, a serpente coabitou primeiro. Meu Deus do céu. Alguém diz, eu não sabia dessa não. Isso é loucura. Não se pode falar. Se pode só falar em sexo, na televisão, mostrar sexo em tudo. Só não pode falar a verdade da Bíblia. Mas nós temos que saber que antes de Eva coabitar com Adão, o pecado não foi que Eva coabitou com Adão. Ela era dele, ela era osso de meus ossos, carne da minha carne. Então, não teria problema algum ela coabitar com ele. Mas o problema foi que ela coabitou com a serpente. Eu sei que eu vou mexendo com essas coisas, isso vai tempo. A serpente era o animal mais astuto que o Senhor Deus fizera. Você vai a Gênesis 3, para você ver isso, o que eu estou pregando agora. Então, e disse a serpente a Eva. Você já viu alguma cobra falar? Já viu alguma cobrinha falar? Não fala. A Bíblia diz, e disse a serpente. Aquela serpente falava. Porque a Bíblia diz, e disse a serpente a Eva. Agora, você sabia que aquela serpente andava em pé igual nós? Você vai para Gênesis 3, 15, 16, para você ver também. O Senhor Deus amaldiçoou a serpente e disse, rastejarás sobre o teu ventre. Então, se Deus falou que a serpente vai rastejar, é porque ela andava em pé. Se Deus falasse para mim rastejar, porque eu estou andando em pé. Então, o que Deus falou para a serpente, rastejarás sobre o teu ventre, e pó será sua comida todos os dias. Agora, esta serpente, ela apontava para Satanás. Por isso que lá no princípio, nós temos Caim matando Abel. Por quê? Porque Caim é filho da serpente. 1 João 3,12. Você não fica pensando que é ensinamento meu, estou dizendo que a Bíblia diz. 1 João 3,12. Não como Caim, que era do maligno, e assassinou o seu irmão Abel. E por que causa o assassinou? Porque as suas obras de Caim eram más e as de Abel eram boas. Então você vê o filho da serpente assassinando o filho de Adão. Por isso Caim não é filho de Adão, Caim é filho de Eva. Isso aí existe muitos. Você sabe que tem quantos que não é filho do marido, é filho do amante. Caim não era filho de Adão, era filho da serpente. Por que você não encontra mais essa serpente? Porque Deus amaldiçoou aquela serpente para ela rastejar. Então você não encontra o elo perdido, por isso você vai e encontra a feitura de Deus, até no homem que é a criação máxima, e você não encontra aquele elo perdido. Você vai nos animais, do chimpanzé, parece que Deus pulou direto para o homem, mas não, do chimpanzé, ele fez a serpente. A Bíblia diz, a mais astuta de toda a limaria do campo. Se ela era mais astuta, ela era menos que o homem, porque o mais astuto é o homem. A serpente, ela era astuta, a mais astuta dos animais. Vocês estão me entendendo? São coisas que a gente, a cada dia, precisa ver a luz de Deus sobre aquele assunto. Vamos prosseguir aqui, porque é outra coisa. Se eu ficar parado na semente da serpente aqui, a gente fica à noite, né? Então, a revelação dos 7 selos, o segundo selo, a noiva de Adão caiu no Éden. 157, segundo selo. E essa é a mesma coisa que Eva fez no jardim do Éden. Agora, ouça isto. Isto é certo, veja.
Eu já te dei a escritura, agora eu vou te dar a mensagem do profeta. Se você tem a escritura que eu já te dei, você tem a mensagem do profeta que eu estou te dando, e você tem a minha pregação, são 3 testemunhas que você tem. Para confirmar todo o assunto, nós temos aqui 3 testemunhas. Veja, a mulher natural, a noiva de Adão, antes que ele viesse a ela como uma esposa, ela caiu pela conspiração de Satanás contra a palavra de Deus por arrazoá-la. Então, Eva caiu por arrazoar. Você não tem que parar para ouvir. A Bíblia diz, escuta-me um pouquinho. A Bíblia diz, arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo. Você não tem que arrazoar, você tem que crer. A Bíblia diz, pelas suas pisaduras fomos sarados. Você não tem que arrazoar, você tem que crer. A Bíblia diz, não permito, porém, que a mulher ensine nem exerça autoridade sobre o marido. Você não tem que arrazoar, você tem que crer. Vamos passar para a noiva hebreia. Tivemos a noiva de Adão, caiu. Até nós acharmos uma que não cai. Só Deus mesmo, né? Até Deus vem passando por este espaço de tempo, esses milhares de anos, e vendo essas quedas, a noiva de Adão, uma já caiu. Agora a noiva hebreia era o povo hebreu que era a noiva de Deus. O povo hebreu que veio ensinar desde o Velho Testamento sobre Moisés até chegar Cristo. Mas quando chegou Cristo, o que era para aperfeiçoar o sacrifício do Velho Testamento, o que era para a salvação deles, eles pegaram e mataram a Jesus. Você sabe quem matou Jesus? Romanos e judeus. Vamos falar só desses dois, já basta. Romanos e judeus, isto é, gentios e judeus, matando o Filho de Deus. Por quê? Exatamente ali, eles deveriam ser a noiva hebreia e ter um casamento com o Messias, que o Messias havia chegado para salvar, para curar, para perdoar, para levantar o caído, salvar a prostituta, perdoar o ladrão. Mas os religiosos daquele dia ignoraram este ministério. E quem foi que aceitou este ministério? A samaritana, uma adúltera. A Maria Madalena, uma prostituta. O Zaqueu, um ladrão de impostos. O ladrão da direita. Você não vê na Bíblia, o Anás aceitou Jesus. Não, não aceita. Eles eram para ser a noiva hebreia. Você chegava no Anás, no Caifás, sumo sacerdote naqueles dias, eles não tinham uma mancha na moral deles, do pai, do avô e do bisavô. 4 gerações antes deles tinha que ser perfeita para ele ser um sacerdote. Hoje o indivíduo é um sacerdote, ele é um adúltero. Não queremos mexer com isso também. Mas o indivíduo é um adúltero, diz que é pastor. Se você seguir os passos dele, é um adúltero. A mancha já está na vida dele, e não na vida do pai dele, do avô dele, do tatara dele. A vida dele já está mostrando uma mancha, que ele não podia estar ali, ele está. Ele já pela graça. Então, da graça, eles fizeram um ninho de desgraça, de sujeira, para poder sustentar suas doutrinas, seus postos de pastores. Mais alguma coisa? Noiva hebreia. A noiva hebreia perdeu o noivo. Então aqui está o terceiro selo, 122. Agora observe
Agora a Eva foi prometido isto. Aquela noiva foi contra e rejeitou, quando a verdadeira palavra veio a ela. Assim, a mulher rejeitou conhecer a noiva hebreia. Ele diz, a mulher rejeitou conhecer a noiva hebreia. Ela rejeitou conhecer, pois ela era a noiva de Deus. Ela a rejeitou. Me perdoe, ele a rejeitou agora, em divórcio. Correto? Ela era a noiva de Deus. A hebreia era a noiva de Deus. Eu estou falando isso, irmão, porque o irmão Brana fala também que há 3 noivas, mas ele mostra 4. 3 que o irmão Brana está mostrando é espiritual, e uma é a natural. Se você não tiver a natural, você não tem como mostrar a espiritual. São Paulo pegou o nosso casamento e diz que o marido e mulher é o tipo da igreja e Cristo. Então Eva está mostrando também o tipo das noivas. E Eva caiu. Então Eva caiu, a noiva de Jeová, Deus, caiu, rejeitou o Messias no Calvário. Foi ali que o povo hebreu, a noiva hebreia, caiu, rejeitou o sacrifício. Vamos agora à noiva de Cristo. Olha, diz, tem mais essa? É a noiva de Deus, a noiva de Cristo. Deus e Cristo é a mesma coisa, só em outro ofício. Ele é Deus, é Espírito, no outro ofício ele é carne, ele é Filho, certo? Por isso que é a noiva de Cristo, isto é. Agora Jesus veio para o que era seus, judeus, hebreus, noiva hebreia, e os seus o rejeitaram. Aí ele tomou dos gentios, mas todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Aí já estamos em São João capítulo 1, onde nós começamos com o autor de uma noiva, aquele que quer casar, e é espiritual. Não é bom que o homem fique só. Você sabe que essa foi a concepção de Deus. Talvez a sua seja melhor sozinho do que mal acompanhado. Não é? Mas o Adão estava mal acompanhado e não tinha outra. O pior de tudo é que no tempo de Adão não adiantava querer divorciar porque não tinha com quem casar. Tinha que ficar com aquela noiva pervertida, adúltera. Foi por isso que Cristo veio para poder redimir esta Eva. Se você foi um ignorante, aceite a redenção pelo sangue de Jesus Cristo. Ele te redime, ele te muda, ele te converte. Converter é dar meia volta. Você está andando em direção à denominação, em direção ao credo, ao dogma, ao mundo, ao ensinamento humano. Vire. Deus te chama para uma esquina. Vira uma esquina. Arrependa, converta-te. E Ele vai te mostrar as revelações que você precisa ter. Amém. Aí nós temos a noiva de Cristo. Como que vem a noiva de Cristo? Ela vem do Calvário também, onde a noiva de Deus caiu, que era a hebreia. Caiu. Agora Deus em carne, um homem, era Deus em carne, precisava de uma esposa espiritual. Então ele morreu por nós. Você sabe que nós somos esposa dele. Amém? Está vendo? É espiritual. É isto, é o espiritual. A primeira foi natural, a segunda foi espiritual, é hebreia, a terceira espiritual também. A noiva de Cristo. Da onde que a noiva saiu? Olha, saiu debaixo do peito dele, do coração,
quando aquela lança romana furou e saiu água, que é justificação, sangue, que é santificação, e espírito. Nas tuas mãos entrego o meu espírito. Ele morreu. Então, é uma esposa que sai da justificação por Lutero, santificação por Wesley e a restauração dos dons pelos irmãos pentecostais. Isso tinha que acontecer durante esse período de 2 milênios. Mas preste atenção onde a noiva caiu, a de Cristo. Terceiro selo 130. A Eva espiritual agora, aquela é a igreja, a noiva de Cristo. Ela caiu, não no Éden, mas em Roma. Então nós temos agora uma que caiu, que é a hebreia, que caiu no tempo, que rejeitou a Cristo, o Messias. Tem uma formada pelo corpo do Messias, que depois caiu em Niceia, caiu em Roma, as doutrinas de Roma. Você sabia que a doutrina da Trindade é uma doutrina da Igreja Católica, que não tem na Bíblia? Oh, mas tem Pai, Filho e Espírito Santo, e são títulos. Quem colocou isso como doutrina, como 3 pessoas distintas, de idêntica substância. Então são 3 pessoas. Aí seria 3 deuses. Mas eles enganam e dão uma matemática falsa para o povo, dizendo, irmãos, 3 é 1. 3 é 1? Ou 3 é 3? Pelo menos eu fui só até o 4º ano, mas eu aprendi que 3 é 3. Mas a matemática pentecostal, católica até pentecostal, é que 3 é 1, irmãos. E o povo, 3 é 1, amém, aleluia. Isso é o diabo enganando. Então teria que mostrar direito, olha, Pai, Filho e Espírito Santo são títulos do único Deus verdadeiro, o Senhor Jesus Cristo. É isso que eles precisavam ter, mas não tem. Então essa noiva saiu de Cristo, e onde ela caiu? Caiu em Roma. Veja, no concílio de Niceia, quando rejeitou aquela igreja pentecostal que desceu a Niceia, pentecostal porque ela era do tempo de Pedro, desceu a Niceia, 300 anos depois de Pedro, e ouviu o arrazoamento dos romanos, em vez de ficar com a palavra, ela caiu, e tudo ao seu redor morreu juntamente com ela. Agora, assim como a Eva natural caiu, foi a noiva de Adão, a Eva espiritual, a noiva de Deus, caiu, que é a hebreia, a noiva de Cristo caiu em Roma. Amém? Está entendendo? Agora eu te pergunto, e se a noiva de Cristo caiu, e agora como é que Cristo vai fazer? Quem que ele vai arrebatar? Cadê a noiva dele? Tem que ter uma noiva, não é bom que o homem fique só, far-lhe-ei uma adjutora. A mulher foi dada para o marido para ajudá-lo. É uma adjutora. E olha de onde Deus tirou a mulher. Não foi da cabeça, para que ela não fosse cabeça dele. Não tirou-a dos pés, para que ele não a pisasse. Mas de onde foi que Deus tirou? Adormeceu Adão e tirou aqui debaixo do coração, a costela. A hora que ele acordou, tinha uma mulher linda. Agora você que tem que dar nome para ela. Se ela é osso de meus ossos, carne da minha carne, ela então vai chamar varoa, porquanto do varão foi tomada. Amém? Agora Deus tenha misericórdia. Uma mulher que era costela de Adão, adulterou. Então pensa bem aquela mulher que não é sua costela. O que pode fazer? A Eva era costela de Adão. E ela traiu Adão. Isso não quer dizer que as mulheres fazem isso. Está só mostrando que aquela natureza perdura em todos estes milênios. A mesma coisa de queda imoral. O irmão Brana, vocês me desculpem se tem algumas visitas e podem não entender, mas o irmão Brana pregou uma mensagem de casamento e divórcio e diz, você chama uma cadela de imoral.
porque ela sai na rua no tempo do cio, ela está com um monte de cachorrinho atrás dela. E diz, mas a moral das mulheres de Hollywood é muito pior. Precisava de um profeta para poder mostrar isto. É o mundo da perversão e as pessoas não percebem. E você tem que perceber que juntamente com a mulher, o jeito da mulher é o jeito da igreja. Hoje, o que mais chama atenção hoje? Se vai fazer uma propaganda de um chinelo, tem que pôr uma perna bonita. Se é de uma meia, tem que pôr uma perna bonita. Ninguém vai coberto mais, tem que ser tudo descoberto. E é mulher. É o tempo dela. Começou com ela no Éden. Foi a destruição em Sodoma e Gomorra. Homossexualismo. Dias de Noé. Casamento e divórcio. E a coisa veio para o nosso tempo. Não estamos melhores do que 4 milênios atrás, não. Estamos piores. Nossa moral está mais baixa do que a deles. Há 4 milênios. O que eles fizeram lá. O que Deus fez? Mandou água e matou todo mundo. O que Deus fez em Sodoma? Mandou fogo e queimou todos. Só sobrou 3. Só sobrou 8 no tempo de Noé e 3 no tempo de Ló. Este é o trabalho de Deus. É o método de Deus. Você tem que saber. Deus tem uma palavra. Se você não cumpre esta palavra, então hoje não vai mais vir água para destruir o mundo. Hoje o próprio mundo está mostrando, nós estamos assentados em casa debaixo do fogo e em cima do fogo. Certo? Energia, gás. Nós estamos num carro assentado em cima do fogo. Você está de avião dentro do fogo. Em qualquer lugar que você estiver, fogo. E tem se preparado a bomba atômica, fogo. Só que essas coisas não podem acontecer enquanto essa noiva não for raptada. Tem que haver um arrebatamento. Porque Deus já mandou a mensagem do Filho do Homem para te preparar para esta segunda vinda. Tem a vinda do Filho do Homem e esta segunda vinda, que é o arrebatamento para Deus te tirar da terra. Amém. Então, eu tenho que encerrar, meu tempo já esgotou. Se a noiva de Adão caiu, a noiva de Adão caiu no Éden, a noiva de Deus caiu, a hebreia, quando veio o Messias, eles rejeitaram, então caiu. A noiva de Cristo caiu em Roma, em Niceia. A noiva de Cristo. Agora tem uma outra noiva. Nos dias da voz do 7º anjo, Deus tem uma noiva. E esta noiva tem que receber até o novo nome de Deus. Porque todas elas caíram. E está essa daqui agora. Cristo, mistério de Deus revelado, 435. A denominação não irá, nunca tocará nisso. É uma revelação. Ela conhece isto. Também Eva conheceu isto, mas ela caiu. Porém, esta conhece isto e não cairá. Ela está ordenada, aleluia. Ela está ordenada para não cair. Ela não falhará. Ela está predestinada para isto. É bonito? A noiva de Adão caiu, a noiva de Deus caiu, a noiva de Cristo caiu e essa não vai cair. Essa não vai cair. Se você quiser colocar a noiva dos Estados Unidos, caiu. Irmão Brana viu numa visão que aquela noiva dos Estados Unidos, ela estava nua. Apenas tampando suas partes vergonhosas. Mas ela estava nua. E o irmão Brana chegou a dizer, meu Deus, é uma coisa como esta que nós estamos aqui preparando para o Senhor? Aí Deus diz para ele, ela virá novamente.
Então o que é? Uma noiva que viria depois da América do Norte. Ela passou na visão do profeta, cantando o hino, firme avantes, hostes da fé, marchando, bem vestidas, não nua. E isso daqui está mostrando o quê? A vestimenta que tem uma noiva hoje da palavra. Se você não está vestido com esta etapa da forma completa, você está nu como os Estados Unidos esteve nos dias que foi representado como noiva. Mas se você tem a revelação daquilo que o sétimo anjo pregou, você tem uma luz total, isso traz para você vestimenta. Vestimenta é pregação, vestimenta é mensagem. Para te vestir, para te mostrar que o Cordeiro saiu do trono, que a era terminou, que Deus tem novo nome, que HM faz parte do nome de Deus e Brana é o seu novo nome. Chega um ponto que é difícil. Só o eleito para poder ver isto. Esta não cairá. Irmãos, eu sei que você quer dizer que a noiva do seu dia não vai cair? A de Brana caiu. Foi Brana que falou, foi Deus que falou para Brana. Mostrou a dos Estados Unidos caída e mostrou esta depois dos Estados Unidos, que é a noiva dos dias de João. Esta não cairá. Não cair, irmão, é não ir à coisa pervertida. É não querer sentir prazer com alguém que não é seu. Vê se me entende. O crente tem que sentir prazer com Deus. É com a Bíblia, é com a palavra, é com a revelação. Não é com a interpretação do homem, porque Deus já te mudou e te fez igual a Ele mesmo. Você é um gens de sua palavra. Obrigado, Senhor. Que cada pessoa tenha esta luz em seu coração. Receba isto, Pai, para que eles possam serem abençoados com a Tua palavra. Tira qualquer coisa ruim que atormenta a mente deles e deles mais luz desta palavra. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém.